Ei pessoal, eu sou o Store Storage, mas por favor me chamem de Yuri e sejam bem-vindos ao segundo episódio do devlog do meu jogo, Command Run. No episódio de hoje, eu irei falar sobre o que eu adicionei dessa vez, sendo a tela de título, menu principal, menu de opções e menu de pausa. Esse vídeo era para ter sido lançado em janeiro, mas eu estava viajando na época e em fevereiro eu estava ocupado com trabalhos da faculdade. Talvez eu procrastinar também tenha sido parte disso, mas ninguém precisa pensar sobre isso, né? Eu utilizei vários tutoriais para poder conseguir fazer a maioria das coisas nesse vídeo. Todos vão estar na tela, além de uma playlist que vai estar no comentário fixado. Ah, e antes que alguém me pergunte, eu tô começando com o menu e não pela gameplay, simplesmente pelo fato de eu não ter tentado fazer isso nas minhas outras tentativas, sabe? É mais para aprender sobre do que qualquer outra coisa, mas normalmente se inicia um projeto pela gameplay, com os menus sendo feitos logo depois para facilitar os testes. Vamos começar pelo mais simples, que é a tela de título. Basicamente, tudo que eu fiz foi criar uma cena de UI do Godot, colocar um painel com imagem para o fundo e outro painel com imagem para logo. Eu que fiz esse desenho, by the way. Os personagens são os que vão ser jogáveis no jogo final, mas depois eu falo sobre eles. E eu usei esse tutorial aqui para poder fazer qualquer botão do teclado e o mouse também, com uma pequena modificação de minha autoria, mandar o usuário para a próxima cena. É um código bem simples mesmo, já que não tem mais nada para adicionar, é só a tela de título, não tem nada de interessante. Talvez eu possa colocar depois uma demo da gameplay, igual tem no Sonic 1 e 2 e tal, mas primeiro eu tenho que fazer a gameplay, né? Observação, eu estou usando as UIDs, ou seja, as identificações universais das cenas, ao invés de só chamar elas normalmente, porque pode ocasionar algum problema caso eu troque o nome das cenas por algum motivo, sabe? E é para prevenir isso. Agora eu vou falar do menu principal. Depois de eu colocar a imagem de fundo da mesma forma da tela anterior, que novamente foi feito por mim, eu utilizei esse tutorial aqui para colocar vários botões na cena. Um para passar para gameplay, um para sair do jogo e um para abrir o menu de opções. Como é apenas um protótipo, eu só preciso que o básico esteja aqui, mas no futuro eu quero adicionar sim um esquema de save e load, mas por enquanto já tá bom. Agora eu vou falar do menu de opções. Ah, eu fiz isso aqui sozinho, sabe? Quando eu fui começar a fazer o código do menu de opções, eu estava fazendo o script do menu principal. Se você não souber porque isso é um problema, você nem iria perceber. Tipo, nem eu percebi na hora. Até que eu comecei a fazer o menu de pausa. E eu tive que copiar o código do menu de opções do script do menu principal por um menu de pausa. Não precisa fazer isso. Era só fazer um script separado para o menu de pausa. Eu não sei porque eu fiz do outro jeito, mas, né? Ainda bem que em um momento de lucidez eu percebi que eu estava sendo idiota. Então eu consertei, né? Agora tá tudo certo. Né? Agora não é um código de um maluco, mas bem, vou falar do menu em si agora, né? Para de falar sobre meus erros. Primeiramente, temos vários botões na parte de cima, né? Um para opções gráficas, um para áudio, um para controles, um para linguagem do jogo e um para customização da interface. Esses dois últimos não foram implementados ainda, então, primeiramente, nas configurações de gráficos, tem a configuração de resolução, o modo de janela, ou seja, se é tela cheia, janela ou janela sem borda, e se o V-Sync está ativado ou não. A maioria dessas coisas eu consegui utilizar nesses tutoriais aqui. Aqui, nessa parte, tem a configuração de áudio, com os slides para o áudio geral, para música e para sound effects. Aproveitando, né, que eu tinha feito os sliders e tal, eu fiz alguns sound effects para o menu. E também fiz a música de fundo, que é a que eu estive usando nos vídeos. Prometo que eu vou tentar fazer mais para ter uma variedade maior, sabe? Pelo menos mais uma. Sorry. Para conseguir fazer os controles configuráveis, que é bem complicado, eu utilizei esse tutorial aqui, mas
ele só ensinou como é que configura para teclado. Então, depois eu tenho que descobrir uma forma de configurar para controles e tal. Mas por enquanto, só o teclado é necessário, então não tem problema. E agora, por último, mas não menos importante, o menu de pausa. Bem, para eu conseguir mostrar, eu tenho que apertar aqui. Epa, 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 epa. Spoilers. É pro próximo episódio isso aí, ó. Deixa eu só fazer isso aqui. Isso aqui. Ah, pronto. Agora eu posso mostrar tudo. Para poder ativar o menu de pausa, eu configurei o ESC, como eu mostrei na tela de configuração de controles. E vai aparecer o menu. Estranhamente pixelado. Por favor, alguém me diga como é que conserta isso. Fica muito estranho. E nele temos o botão de retornar para a jogatina, que simplesmente só esconde o menu. O botão de reiniciar a fase. Um menu para abrir o mesmo menu de opções de antes. E um menu para voltar até o menu principal. Eu consegui fazer a maior parte disso com esse tutorial aqui. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre o que eu adicionei no meu jogo, na questão de menus, né? Ainda tem coisas faltando, como as configurações salvarem quando o jogador fechar o jogo e os botões sem nada que eu falei sobre antes, mas eu vou adicionando isso com o tempo. Também tive problemas, como os botões sumindo depois de entrar e sair das telas de opções do menu principal, ou os botões não fazendo nada quando eu volto para o menu principal pelo menu de pausa. Eu ainda não faço a menor ideia do porquê esse tipo de coisa acontece, e muito menos como corrigir, mas faz parte. Se alguém puder me ajudar nessa parte também, por favor. Bem, por hoje é só. O próximo episódio será sobre o personagem jogável desse protótipo, que vai dar muito trabalho, porque eu não faço a menor ideia de como fazer o Stake Machine. E eu tenho que fazer pixel art do personagem também. Só avisando rapidinho, eu agora tenho uma página no itch.io. Lá, por enquanto, só tem projetos da faculdade, nada solo ainda, mas eventualmente eu vou colocar esse projeto lá. Então, se você está interessado no futuro desse jogo, ou talvez algum outro projeto meu, me siga lá. Eu também fiz uma página no Ko-Fi, caso necessário, mas por enquanto não tem nada de interessante lá. Só algumas opções de comissão, mas nada de muito interessante mesmo. Pensando em talvez postar lá o documento de design do Kemon Run quando eu terminar o jogo. Então, se você quiser ver isso, siga lá também. As personalidades estão desabilitadas, então só tem a opção de seguir meu perfil. Mas dá pra doar dinheiro se você quiser. Não precisa. Não precisa. O documento vai estar disponível de graça quando eu for lançar. Mas acabando tudo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, falou, fui, tchau.